Olá, pessoal. Eu sou o Gui Marbach, sou sócio e diretor da Crescimento, e eu estou aqui com vocês hoje para compartilhar alguns conteúdos, compartilhar alguma visão a partir do líder do futuro. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouco para vocês quem é a Crescimento. A Crescimento ela nasceu há 18 anos atrás, ela foi fundada em 2003 pelo Arthur Diniz, muito no propósito de transformar o mundo, de fazer o mundo melhor, transformando líderes e pessoas extraordinárias e empresas e organizações mais sustentáveis e humanas. E logo no começo da nossa vida, no começo da nossa história, nós desenvolvemos um programa que ele é campeão de audiência, ele é mega premiado, já transformou muitas vidas, transformou muitas pessoas, e a mim mesmo, quando eu participei de um desses Líder do Futuro, alguns anos atrás, o Líder do Futuro, que é um programa de imersão e que transforma a vida de tantas pessoas. A Crescimento nasceu com essa genética, a genética de transformação de liderança. Então, a Crescimento que sempre transformou as organizações, sempre trabalhou para a evolução da cultura das organizações a partir do desenvolvimento da liderança. Em 2016, ela resolveu colocar uma unidade de gestão de cultura organizacional. Foi quando ela passou a fazer essas transformações culturais, mexendo, sim, com a evolução e transformações da liderança, mas a partir de uma escolha estratégica, com um olhar para o que eu quero da minha cultura, para que essa cultura sustente, então, a estratégia de negócios. Veja, nós sempre acreditamos que as transformações culturais, elas acontecem a partir das pessoas. As organizações não mudam, quem mudam são as pessoas. E nesse mesmo contexto, nesse mesmo ano, surgiu a unidade de negócios de coaching e mentoring, que também sustentava e apoiava a transformação, a evolução dos indivíduos. E um pouco mais na frente, algo bem importante aconteceu, eu estou passando aqui para vocês assim, alguns fatos marcantes da nossa história, foi que em 2020, final de 2019, começo de 2020, nós passamos a fazer parte do Grupo Cegos. O Grupo Cegos ele é um grupo francês, é um líder global de desenvolvimento, de liderança, de treinamento e desenvolvimento, fundado em 1926, da qual hoje nós fazemos parte. E algo bem relevante aconteceu nessa época, que foi quando, logo antes da pandemia, nós que olhamos para o Grupo Cegos como uma porta de evolução nossa para todo o processo de entrega digital, eles olhando para a gente como uma maneira de entrar no Brasil, mas de entrar no Brasil a partir do que é um líder aqui no Brasil de desenvolvimento de liderança, especialmente eles tinham um olhar muito grande para o líder do futuro. Vocês imaginem que em 2021 nós lançamos o primeiro líder do futuro Europa. Quer dizer, hoje, a Crescimento que, na sua história, na sua jornada, sempre procurou trazer para o Brasil o que é de melhor no mundo, hoje exporta para o restante do mundo um dos melhores programas de desenvolvimento e que nos faz e que nos fez e que coroou de êxitos essa nossa trajetória quando, no ano passado, em 2021, nós fomos agraciados, premiados, reconhecidos com o Top of Mind de RH. E mais recentemente, nós que sempre éramos solicitados e demandados para programas de treinamento e desenvolvimento de equipes comerciais, e essa não era, digamos assim, o nosso ponto forte, treinar equipes comerciais, trouxemos a melhor organização de desenvolvimento de líderes comerciais, desenvolvimento de equipes de vendas, a posiciona para fazer parte do Grupo Crescimento. Isso aconteceu no comecinho desse ano, e esse ano nós já lançamos também, em 2022, o primeiro líder do futuro comercial. Veja, e nós estamos aqui para falar exatamente de líder do futuro, de visões, estratégias e práticas para uma nova era. Essa nova era, diante do contexto que a gente tem agora de uma pandemia que está finalizando tudo o que está acontecendo na mudança das relações, metaverso, toda a evolução de tecnologia, das formas de se relacionar, a gente tem naturalmente novas exigências e novas demandas de quem é esse líder, quem é essa líder, quem é essa liderança que vai fazer
um mundo melhor aqui para frente. E é sobre isso que eu queria trazer essa conversa com vocês. Mas para começar tudo isso, eu gostaria antes de trazer um pouco de contexto, trazer um pouco do cenário que nós estamos vivendo, cenário esse de um período pós-pandemia, pandemia essa que trouxe desafios incríveis para todas as pessoas. Eu acho que esse é um assunto que tem sido o nosso cotidiano. Essa pandemia ela trouxe, em grande medida, uma mudança muito significativa, muito representativa na forma das pessoas se relacionarem. E olha, na forma das pessoas se relacionarem de uma maneira geral, não só dentro das organizações, mas dentro das famílias, dentro das nossas relações sociais de uma maneira geral. E as pessoas começaram a observar o mundo e observar sua relação com o trabalho. O trabalhador começou a observar a sua relação com o trabalho de uma forma diferente. E nesse contexto, nesse cenário, é que a gente traz aqui para vocês uma provocação do que precisamos ser enquanto liderança para conseguir tocando as organizações de forma a prosperar, mesmo diante desse contexto, um contexto em que nós temos hoje um cenário em que 88% das empresas estão enfrentando um turnover muito superior ao que enfrentavam em 2020. Então, isso tem sido uma tônica. Nós estamos hoje diante de um contexto em que nós temos essa realidade na porta. Cada vez mais a gente percebe as pessoas se movimentando, tomando decisões, fazendo escolhas essas que foram consideradas no ano passado como a grande renúncia, the great resignation. Esse é um dos temas que tem permeado as conversas de recursos humanos na atualidade. Esse tema ele foi cunhado pelo Anthony Klotz, o psicólogo da Universidade de Mays Business School, no Texas, em maio de 2021, quando ele levantou um grande movimento de demissão voluntária nos Estados Unidos, que teve assim, um boom enorme no ano passado, especialmente no ano passado. E esse termo ele se refere exatamente a essa desistência do contrato de trabalho, a essa renúncia do contrato de trabalho. Não quero mais trabalhar nesse lugar. Isso não tem acontecido somente nos Estados Unidos. Isso tem acontecido no mundo todo. Isso também a gente vê o reflexo muito importante disso que tem acontecido aqui no Brasil também. Inclusive, a pesquisa recente, e nessa apresentação eu trago para vocês alguns dados que são importantes para ajudar na nossa reflexão. Pesquisa recente do Great Place to Work, eles trazem que, perguntando ao grupo de executivos como a sua empresa pretende, em 2022, agir em relação à contratação de pessoas, 59% declaram que tem a intenção de aumentar o número de pessoas da organização. E, por outro lado, as empresas, de uma maneira geral, 68% delas respondem que estão com grande dificuldade para preencher as vagas em aberto. E aqui eu queria destacar algo que é importante, porque aqui estamos falando no cenário de Brasil. Nós estamos falando no cenário de Brasil comparado com essa expressão que foi cunhada, the Great Resignation, vindo dos Estados Unidos, quando, na realidade, lá nós temos uma situação de pleno emprego, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. Mas, na realidade, mesmo aqui no Brasil, sobra vaga e falta gente. Quando a gente está falando das vagas mais qualificadas, da turma de pessoas mais bem preparadas, daqueles talentos. Então, na realidade, o que a gente vivencia aqui no Brasil também é um grande apagão de talentos. Estamos com muita dificuldade de repor as nossas vagas, de trazer pessoas boas para ocupar os espaços que nós temos nas organizações. E como tem essa falta de talento, como tem essa dificuldade de ocupar essas novas vagas, esses bons talentos, naturalmente, estão sobrevalorizados. Então, as ofertas, elas são ofertas que elas estão, assim, no nível de abordagem, no nível de chamado muito mais forte, o que acaba subindo a régua do todo o sistema de recompensa, de benefícios, de compensation de uma maneira geral. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo, e quando a gente pergunta, quer dizer, isso não é algo que acontece só agora, o que a gente tem verificado é uma tendência.
o que a gente tem verificado é que isso vem aumentando com o tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, mais alguns dados que eu acho que são relevantes, em 2021, a pesquisa mostrava que 40% das pessoas da força de trabalho, de uma maneira geral, considerava deixar o seu emprego. Já em 2022, esse índice sobe para 43%. Então, veja, isso é uma tendência. Só que essa tendência ela não acontece exclusivamente a partir do movimento do trabalho remoto, do movimento das pessoas operarem, das organizações liberarem as pessoas para trabalhar em home office, e muito menos a partir desse retorno que está acontecendo aos escritórios do trabalho híbrido. Na realidade, esse é um movimento que ele já vem nessa tendência há mais tempo. Se a gente observar esse gráfico aqui, desde 2016, a gente consegue observar que há uma curva ascendente dessa intenção de mudança do trabalho. Claro, aqui, logo quando entrou a pandemia, isso caiu drasticamente, né? Então, nesse momento, as pessoas, meu Deus, eu não sei se eu vou ter emprego, não sei como é que vai ficar, não sei o que vai acontecer. Então, todo mundo se preservou, né? Se segurou aonde estava, mas logo depois que começou a ter uma certa visão de cenário, foi quando efetivamente isso se acelerou bastante, com muita força, e esse é o cenário que nós estamos vivendo. Então, na realidade, esse período de pandemia, ele só serviu para potencializar essa intenção, só serviu para potencializar essa tomada de decisão de forma voluntária de sair das organizações, de mudar das organizações e de buscar um outro tipo de trabalho. Mas por que isso está acontecendo? Então, isso já vinha antes, isso se acelerou. Então, por que as pessoas efetivamente estão pedindo demissão? A gente continua a explorar, continua a colher alguns dados, e o que a gente conseguiu encontrar em algumas pesquisas também relevantes, nesse caso da Gallup, em que fala o quê? 63% das pessoas deixam as empresas por motivos não financeiros. E notem o primeiro desses itens, relacionamento com a liderança. Aqui a gente volta para aquele velho jargão em que diz, né, as pessoas se demitem não é das organizações, as pessoas se demitem da sua liderança. A sua liderança que não foi capaz de criar uma circunstância em que se amplie o engajamento dessas pessoas à organização, o engajamento do trabalhador, do colaborador à organização. O outro aspecto relevante é a falta de autonomia. E, aliás, essa nova circunstância em que nós temos o retorno para o trabalho híbrido, um pedaço relevante de autonomia que está sendo muito questionado é a liberdade, a autonomia, a possibilidade, a flexibilidade de eu trabalhar em home office e ir ao escritório e voltar da forma que melhor me convier, da forma que melhor se adapta à minha realidade, às minhas demandas. Então, isso tem sido uma tônica. As organizações que têm prosperado da melhor maneira a partir do retorno da vida a um certo grau de normalidade são aquelas que têm conseguido trabalhar dentro de uma flexibilidade, dentro de um diálogo, olhando para os seus colaboradores, olhando para o seu trabalhador, com um olhar de reconhecer quais são as suas necessidades, reconhecer quais são as suas características. Claro, existem pessoas que, de repente, elas descobriram novas formas de viver, com o jeito de trabalhar em home office, aliás, trabalhar inclusive até para empregadores que estão em outros espaços geográficos, em outras cidades, outros municípios e outros países até. Um outro ponto, outro aspecto importante é a cultura organizacional. Mais do que nunca, isso tem uma relevância muito grande. Culturas tóxicas expulsam as pessoas, né? O bem-estar entre o equilíbrio, e o bem-estar e equilíbrio entre o trabalho de vida, entre a vida e o trabalho, conseguir manobrar bem isso, essa possibilidade de trabalhar remotamente, como falei. E um detalhe que a gente conseguiu perceber da Sloan Review do MIT, em que fala do excesso de inovação, essa abordagem excessiva com inovar, a pressão que se estabelece em cima disso, o quanto isso tem tornado os ambientes também desafiadores e tóxicos para além do que seria o razoável. O ponto é que, na realidade, o que chama bastante atenção é que as pessoas agora elas estão passando a fazer uma avaliação, a fazer um balanço entre
o trabalho e a vida pessoal, buscar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Nós descobrimos outras formas de nos relacionar. De repente, descobrimos que eu ficar em casa o dia inteiro trabalhando pode ser um inferno se eu tenho filhos pequenos ou uma situação que não tenha muito conforto na minha casa. E de outra forma também, às vezes, nós descobrimos que eu não preciso gastar tanto tempo me deslocando, eu posso aproveitar esse tempo de uma forma muito melhor, eu posso morar num lugar mais tranquilo, eu posso conseguir viver, inclusive, de uma forma mais cômoda, mais agradável, mais prazerosa, gastando menos dinheiro, com um aluguel menor no interior. Então, isso começou a entrar no balanço entre trabalho e a vida pessoal. Então, isso é bem relevante, quer dizer, nós estamos diante de uma circunstância em que há uma reavaliação da forma de se relacionar com o trabalho. E as pessoas estão começando a avaliar, inclusive, os custos de tudo isso, colocar isso no balanço. E aqui eu queria destacar um pedaço que é bem importante, é bem relevante, é quando a gente fala, inclusive, nessa geração, na nova geração que a gente tanto discute, os milênios, os Y, ou seja lá como for que a gente chame, as novas gerações, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, e uma pesquisa relativamente recente, uma pesquisa da KPMG, ele traz as seguintes informações, olha que interessante. Perguntando para jovens de universidade de primeira linha que estavam se colocando pela primeira vez buscando o seu primeiro emprego, pergunta que tipo de organização é aquela que mais lhe agrada para você trabalhar na sua primeira experiência. 92% de empresas que têm uma visão de futuro empolgante, 90% deles disseram que empresas que têm os valores alinhados com os seus valores pessoais, 89% fala que empresas que façam diferença para o mundo, gente, mais do que nunca isso tem sido relevante. As pessoas querem se conectar com algo que tem um propósito, que é o que aparece no último item, que estimule, que as pessoas se conectem no trabalho como uma causa. Eu vou dedicar uma parte importante da minha vida a essa empresa que eu trabalho. Eu tenho que reconhecer essa como uma bela causa. É muito disso que se trata. Conversa bastante com esse conceito do ESG, das empresas socioambientalmente responsáveis. Então, eu quero me conectar com empresas que sejam socioambientalmente responsáveis e que ofereçam externalidades positivas para o planeta. Isso tem sido demanda de uma maneira geral, não só para esses jovens, mas para a comunidade como um todo. E essa mesma pesquisa ela faz uma segunda pergunta: qual a probabilidade de você se conectar com a mesma empresa por toda a sua carreira? E todas as vezes que eu faço essa pergunta para um público e que eu tenho uma condição, que não é o caso agora, de ver as respostas de qual é essa probabilidade, a grande maioria das pessoas me diz o seguinte: nenhuma. E era o que eu também achava até eu ver essa pesquisa. Eu achava isso, talvez você que está assistindo a minha fala, e 16% apenas de quem respondeu essa pesquisa, que disseram provavelmente não. Porque em torno de 49% disseram não, é possível me conectar com a mesma empresa para toda a minha carreira. Enquanto que 25% falaram provável e 9% disseram eu adoraria. E eu, quando vi esses dados, eu, quando assisti, que tive acesso a essas informações, isso para mim foi bastante perturbador. E a pergunta que fica é o seguinte: será que esse jovem e essas pessoas que estão encarando o mercado de trabalho pela primeira vez, elas são pessoas que têm um baixo grau de lealdade às organizações? Ou será que nós, enquanto líderes, estamos sendo capazes de criar uma circunstância e criar um senso de propósito, uma causa em que alguém queira se conectar com isso para toda a sua vida? E aqui fica essa reflexão da importância de se ter um negócio, que ele seja um negócio que produza algo de positivo e que traga uma contribuição real para a sociedade, porque essa é uma demanda contemporânea, uma demanda que ela só deve aumentar daqui para frente. E ainda levando em consideração desse balance em que as pessoas fazem do que é que eu preciso para me relacionar com as organizações, para me sentir engajado com as organizações, os principais motivos, os principais pesos que consideram o custo desse balanço considerado pelas pessoas, ele está relacionado especialmente com uma cultura organizacional tóxica, a insegurança no trabalho e na reorganização de tudo isso que está acontecendo,
a falta de reconhecer o desempenho desse colaborador e algo que chamou bastante atenção, que foi a má gestão em relação ao Covid. A má gestão que significa também não trazer o devido respeito, o devido cuidado, zelo com que eram as necessidades e os temores das pessoas. E, por último, para encerrar aqui esse conjunto de dados e trazer para a reflexão que eu acho que é mais importante dessa minha fala, é que 8, isso segundo a Gallup, entre 12 pessoas, 8 entre cada 12 colaboradores não acreditam que as suas opiniões são consideradas no trabalho. Veja, esses dados últimos que eu trouxe aqui, dos custos associados a essa escolha, mais o fato das pessoas não se sentirem percebidas, não se sentirem acolhidas, são das fontes mais importantes para trazer um grau mais baixo do que a gente chama de saúde organizacional. Mas como resolver tudo isso? Como resolver esse aspecto da saúde organizacional? Quando a gente fala de saúde organizacional, e aqui eu já vou chegar para o que é que se espera efetivamente desse líder e dessa liderança, a gente não tem como dissociar isso do que a gente chama de engajamento. Então, o que a gente busca com um alto grau de saúde organizacional é a ampliação do engajamento. E como é que eu defino para vocês o que é engajamento? Atenção, engajamento é a conexão verdadeira com aquilo que se acredita, e nesse aspecto nós estamos falando de cultura, a importância de uma cultura bem estabelecida, a importância de nós termos a clareza do que é que essa organização é, qual é essa personalidade, qual é a sua causa, qual é o seu propósito. Então, o engajamento é a conexão verdadeira com aquilo que se acredita, associado à liberdade de se expressar genuinamente e sem medo. Então, se de um lado a conexão verdadeira com o que se acredita, aquilo que se acredita precisa estar claramente exposto no que é a nosso design de cultura, por outro lado, a associação à liberdade de se expressar genuinamente e sem medo, ela está diretamente relacionada com a liderança. Então, repetindo, o engajamento é a conexão verdadeira com aquilo que se acredita, associado à liberdade de se expressar genuinamente e sem medo. Então, numa ponta, nós temos, de um lado da moeda, nós temos a cultura como sendo algo importante e algo em que a gente precisa, de alguma forma, trazer clareza e definição do que é o porquê nós existimos, o que nós entregamos para conseguir, o que nós fazemos para entregar esse propósito, onde nós queremos chegar e como nós faremos isso. Então, quando a gente fala do porquê, estamos falando do qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, onde nós estamos indo, qual é a nossa visão e o como é aquele conjunto de valores que caracterizam efetivamente qual é a nossa identidade. Então, quando a gente coloca que o engajamento se estabelece a partir da conexão com aquilo que a gente acredita, primeiro eu preciso entender exatamente o que é a identidade dessa organização para saber se eu acredito ou não e identificar se isso está associado com as nossas próprias crenças. E o outro lado da moeda muito importante é na base da liderança e dessa liderança que a partir de agora esse líder do futuro tem que se expressar cada vez mais, é de liderar a partir de valores. E liderar a partir de valores significa liderar a partir das necessidades humanas, através das necessidades humanas. Os valores se conectam com as necessidades das pessoas. Trabalhar e fazer uma gestão da minha cultura e um cuidado da minha liderança a partir de valores significa eu olhar invariavelmente, eu olhar necessariamente para as necessidades humanas, é o tratar de humanizar as relações. Quando a gente fala, e a principal queixa das pessoas que têm problemas de se engajar e de se sentir melhor nesse balance que foi falado, especialmente a partir dessa volta ao trabalho híbrido, é justamente esse diálogo da liderança com as pessoas para entender, depois dessa mudança toda que houve nesse período, nesses últimos 2 anos, como é que essas pessoas passaram a se relacionar com o seu trabalho, qual é a reordenamento que há daquilo que as pessoas valorizam,
da forma que as pessoas querem se relacionar, da forma que esse trabalhador, que esse nosso colaborador quer se relacionar. E isso significa humanizar as relações, olhando para as necessidades efetivas de cada um. E quando a gente fala de necessidade, não tem como a gente esquecer um dos grandes teóricos que nós tivemos da nossa história, que fala sobre isso, que é o Maslow, que ele traz a hierarquia das necessidades humanas. E nós temos um outro teórico, filósofo também, que mais recentemente ele atualizou isso, olhando para 7 níveis de consciência, 7 níveis de valores. Então, ele pega o que o Maslow traz das necessidades fisiológicas, das necessidades básicas de sobrevivência, e que, depois disso atendido, o Maslow coloca que as pessoas começam a dar atenção e importância para o relacionamento, e depois do relacionamento para a satisfação da autoestima, e o último estágio, que é o estágio da realização pessoal. Esse estágio da realização pessoal, o Barrett, ele amplia essa visão dessas necessidades. E o que acontece, e que eu acho que é a grande mudança da forma de lidar, é esse líder do futuro se relacionar com a sua gestão. Quando a gente olha para essas necessidades básicas de Maslow, nós encontramos aqui a necessidade de sobrevivência, a necessidade de se relacionar e a necessidade de autoestima, do fortalecimento da autoestima, dentro do que é a visão do Barrett. E lembre-se, quando eu trouxe para vocês que o engajamento ele ocorre a partir da conexão verdadeira com aquilo que se acredita, associado à liberdade de se expressar sem medo, é porque nesses níveis aqui onde se localizam os medos das pessoas. O medo de não ter o suficiente no nível 1, o medo de não ser bem quisto e aceito por todos, e o medo de não ser reconhecido como bom o suficiente, o medo de não ser reconhecido como competente. Então, em primeiro lugar, as pessoas querem sobreviver, essa é a grande necessidade básica. Depois, as pessoas querem se sentir pertencentes, para então elas trabalharem da sua evolução. Veja, o mindset regular da liderança até então era atender a essas que são as necessidades e, em certa medida, a gente acredita, por um mindset até aqui estabelecido, de que se eu resolvo esses aspectos, eu estou resolvendo bem aquilo que é o que os nossos liderados, os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores esperam. Mas, na realidade, o que as pessoas querem é evoluir, continuar evoluindo, continuar se desenvolvendo. E continuar se desenvolvendo significa ele continuar não só resolvendo esses 3 primeiros níveis, que são níveis de necessidades básicas, e que, em certa medida, a gente acredita que, ao resolver isso, a gente está atendendo às necessidades das pessoas, mas a grande necessidade que esse indivíduo tem, a grande necessidade que nossas pessoas têm, é de continuar evoluindo, para continuar se expressando genuinamente e sem medo. Se expressar genuinamente sem medo significa eu conseguir mostrar verdadeiramente quem eu sou, para poder, então, me conectar, para poder, então, contribuir. É assim que as pessoas se sentem mais próximas da sua autorrealização, como falou Maslow, ou a conexão para autoexpressão, conexão e contribuição, que é como diz o Barrett. Veja que, então, nós temos, olhando para liderança e cultura, como os 2 lados da mesma moeda, como falava o Schein, como fala o Schein, uma autoridade em liderança e cultura. E o papel da liderança per si é criar esse ambiente do que a gente chama de segurança psicológica, um ambiente isento de medos, e ao mesmo tempo nutrir, a partir dos seus comportamentos, das suas crenças, uma cultura que seja uma cultura forte e duradoura. Para então responder efetivamente à grande questão, que é como engajar o trabalhador, tornando a vida no trabalho mais significativa para cada um. Esse é o papel do líder do futuro, é assim que nós enxergamos que os líderes do futuro vão conseguir, a partir das pessoas, construir um mundo melhor, transformando as organizações num lugar significativo para se trabalhar. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço pelo tempo e espero que, de alguma forma, essa minha fala tenha trazido alguns insights que ajude você a refletir e evoluir para se tornar um líder do futuro. Muito obrigado.